Fala galera, tudo bem? Vitor Aguiar falando, começando mais uma edição do podcast Touros e Ursos, o podcast do seu dinheiro. Você já sabe, sexta-feira é dia de novo episódio aqui do nosso programa. Eu sou o repórter do Seu Dinheiro e hoje estou com convidados muito especiais porque, afinal de contas, a gente tem um tema bastante relevante para discutir, pois semana que vem nós temos decisão de juros no Brasil e decisão de juros nos Estados Unidos, o mundo todo de olho nos bancos centrais e no que é que os bancos centrais vão fazer, como é que fica a trajetória de política monetária, tanto aqui quanto no exterior. Bom, vamos lá, hoje comigo está ele, Vinícius Pinheiro, editor aqui do Seu Dinheiro. Fala, Vini, tudo bom? Salve, Vitor. Salve, pessoal. Hoje do lado de cada bancada, porque temos que dar espaço para o nosso convidado especial. Nosso convidado mais que especial, ele que escreve para o Seu Dinheiro às terças-feiras, ele que é conhecido como caçador de assimetrias, não é mesmo? Estamos aqui com o Matheus Spies, ele que é analista da Empíricos. Tudo bom, Matheus? Tudo bem, Vitor. Tudo bem, Vinícius. Sempre um privilégio poder contribuir com o Seu Dinheiro. Muito bacana o convite. Obrigado. É isso aí, porque afinal de contas, né, tanto o Copom quanto o Fed eles estão numa situação meio entre a cruz e a espada, e aí como é que vai? Vai continuar do jeito que está? Vai mudar a política monetária? E agora o que é que a gente faz? E a gente vai tentar trazer um pouco de clareza a respeito desse assunto. Mas antes da gente começar aqui a nossa discussão, só passar um recado rápido para você que está nos ouvindo no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, enfim, no seu tocador de preferência, ou para você que está nos assistindo no YouTube. Fica aqui o convite para que você siga o Seu Dinheiro no Instagram. Lá no Instagram a gente publica todos os dias conteúdos relevantes para o seu bolso. A gente traz as reportagens, as análises exclusivas que te ajudam a tomar as melhores decisões para o seu patrimônio. Se você se interessou, o link para o nosso perfil tá na descrição desse episódio. É só clicar e apertar em seguir, tá certo? Mas bom, dito isso, vamos lá então, vamos falar de juros, né? Falar aqui de política monetária. Política monetária sempre é um tema aí bastante árido, né? Muitas das vezes as pessoas, elas ficam um pouco receosas de falar sobre juros, né? Parece uma coisa muito distante, mas a verdade é algo que mexe diretamente com o bolso de todo mundo. E eu acho que todo mundo está sentindo os efeitos da Selic a 13,75%, né? Não só as empresas, mas o cidadão comum também. E aí a gente vê que no Brasil, né? Existe toda a discussão se os juros estão altos demais, se já está na hora de cair. A gente vê o governo, na figura do presidente Lula, dizendo que o juro tem que cair. A gente vê o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dizendo que o juro tem que cair e a equipe econômica dele, né, fazendo coro. A gente vê os empresários dizendo que o juro tem que cair. A gente vê o Congresso dizendo que o juro tem que cair. E aí eu pergunto para você, Matheus, toda unanimidade é burra ou não necessariamente? A pergunta é excelente, porque a gente observa justamente esses movimentos muito uníssonos da ala política, de algumas frentes empresariais. Então, o meu entendimento é que quando você se aproxima de temas tão complexos e tão caros para o Brasil, como inflação, política monetária, e que desta vez, assim como no passado já esteve também, está muito associado com o calcanhar de Aquiles do Brasil, que é o fiscal. Quando a gente se aproxima e começa a ter vozes uníssonas disso, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, eu concordo com isso de que a unanimidade pode, eventualmente, sim, ser burra neste caso. Não que eles estejam errados. A taxa de juros no Brasil é realmente muito elevada, mas não é porque está necessariamente errada, tá certo? Ela está elevada porque a leitura da autoridade monetária é que precisamos, primeiro, ancorar as expectativas, talvez principalmente ancorar as expectativas e controlar a inflação corrente, né? A gente observou, a gente teve inclusive agora, nessa semana, IPCA 15, né? E por mais que a gente veja a desaceleração, uma desaceleração esperada, observamos os núcleos, ou seja, aqueles preços menos voláteis, quando a gente pegar a inflação e tirar coisas que pulam muito, né? Energia, alimentação, ainda está muito elevado. Então, ainda é um problema. O Brasil tem um histórico de inflação muito complicado. O Plano Real solucionou parte do problema, mas a gente veio recentemente, na virada do governo Dilma para o governo Temer, também passando por problemas de inflação, choques exógenos, etc. Então, é uma coisa que está muito incrustada na nossa cabeça e é um momento muito paradigmático. Então, de fato, quando a gente entra nesta questão de que precisa reduzir juros, eu entendo que todo mundo tem o interesse de redução de juros nesse momento.
Tá? Não, o rentista que está com o dinheiro parado, o mercado financeiro, a Faria Lima. Pessoal, acho que não é por aí que vai ser a conversa, entendeu? O próximo passo é falar quais são os argumentos para a redução de juros, como a gente pode chegar lá de maneira saudável, gradual, responsável, e não como foi uma paulada na gestão do Tombini, do governo Dilma, que foi artificialmente levado a um patamar próximo de 7%, quando na verdade não poderia estar naquele patamar. Ou seja, a gente não pode também fazer movimentos bruscos. Política monetária é uma coisa muito séria, né? Ô, Matheus, e 2 perguntas para você. Primeira, na sua visão, quando é que os juros caem afinal? Pelo que eu entendi da sua resposta, provavelmente não agora, mas eu queria saber quando que você acredita que a gente vai ter espaço para reduzir essa taxa finalmente. Eu também queria te perguntar um pouco sobre os impactos na vida real das pessoas, porque a gente está vendo várias empresas entrando com pedido de recuperação judicial, super endividadas, com essa Selic, caso o governo mantenha essa Selic a 13,75% por muito tempo, quais são as consequências para a economia? Isso não pode descambar no aumento da inadimplência também para as pessoas físicas, e, enfim, isso até levar até uma recessão da economia? Exatamente. Talvez, já até falei isso em outras oportunidades, e daí às vezes aparecem aqueles recortes de Instagram, né, que são simplificações curtinhos. Tem que tomar muito cuidado com o que você fala hoje em dia. Aqui vai ter também. Ainda tem que tomar muito cuidado, né? Porque usualmente, quando a gente fala de política monetária, tem os canais de transmissão, que é o que? Como a política monetária vai afetar a economia? Por que a taxa de juros está subindo? Eles têm algum objetivo por trás disso. E um dos canais de atuação, ou seja, um dos canais de transmissão dessa política monetária é a atividade, propriamente dito. Então, em ciclos de aperto monetário, existe precedente histórico, e aliás, existe inclusive uma tendência para que isso aconteça, recessão, em um segundo momento. Então, queda da atividade. Isso é normal, isso é ciclo econômico, faz parte. Ou seja, você vai potencialmente gerar desemprego. E você vai descompressionar a demanda, isso vai jogar a inflação para baixo. Isso é teoria econômica. Não falei nada demais aqui, bem básico. Isso vai chegar na população de maneira geral, tá certo? Como é que vai chegar? Falei de uma maneira que é pela questão do emprego. A gente pode vir a ter elevação do desemprego no Brasil. Isso demora para acontecer, né? Normalmente, os dados de emprego, a gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, né? O Fed apertando bastante a política monetária e, ao mesmo tempo, o mercado de trabalho sendo muito resistente, muito robusto, resiliente, não dando sinais, claro, já começa a dar uma fraquejada, mas ainda muito robusto. Ou seja, ele ainda não pode se dar ao luxo de falar assim, já está bom, porque ele precisa ver sinais de que, de fato, o mercado de trabalho está fragilizado. Neste contexto, a gente poderia ter uma tradução para as pessoas, não só a questão de você ter uma potencial perda de crescimento de renda, salário real, né? Porque se você tem aumento de emprego, você perde poder de barganha frente ao empregador, então, em tese, o salário real cresceria menos, ou até decresceria, como a gente vê em várias regiões do mundo. Então, isso é um exemplo de transmissão, propriamente dito, pura e simples. Pode gerar mais desemprego, as pessoas podem vir a ser afetadas. É cíclico, então, em tese, vai ter boa parte desse desemprego, ele vai ser realocado no segundo momento na economia. E a economia brasileira já dá sinais evidentes, inclusive, de que está sentindo juros pesados. Está muito elevado, de fato, o juro real na economia nacional. Observamos já, no primeiro trimestre tivemos a caricatura da Americanas, mas, de maneira geral, a gente já tem outros exemplos de mercado mostrando que está fraquejando, que está fraco, está fragilizado, e logo, logo ele pode pedir um arrego. O Brasil vai entrar em recessão necessariamente? Talvez não. Por quê? Porque tem 2 vertentes ali que podem salvar, que é a balança comercial brasileira, dependendo do preço de commodities, etc., e gasto do governo. Essas 2 vertentes a gente sabe que é um governo que privilegia gasto em detrimento de corte de gastos, aumentar gastos em detrimento de corte. Então essas 2 vertentes podem eventualmente se dar uma segurada, mas ainda assim, para as famílias, para as empresas, é uma situação bastante delicada essa que a gente está vivendo. E daí a minha leitura sobre a queda dos juros, que você tinha perguntado em primeiro lugar, a gente tem mais 2 reuniões este semestre, agora em maio, depois em junho, e daí só depois no próximo semestre. Minha interpretação, que é a mesma aqui da Empíricos, é que ele já vai começar a partir deste comunicado, desta reunião, e a gente vai ver mais detalhes na ata aqui na semana seguinte, depois, já sinais de que pretende flexibilizar
Ele deve dar mais sinais em junho e daí sim, redução dos juros, provavelmente só na reunião do início de agosto mesmo. Essa é a minha leitura. E quando fizer, será de maneira gradual, não vai ser nada de porrada não. Ele vai diminuir devagarzinho. Portanto, a realidade é que os juros vão permanecer altos por mais tempo. Ah, vai reduzir, vai continuar 2 dígitos, amigo, não vai ser nenhum milagre. Mas é um processo. Inclusive um processo que pode ser antecipado pelos ativos financeiros. Pode ser um gatilho. Eventualmente, né? Não necessariamente. Passando um pouco para o lado dos Estados Unidos, quarta-feira que vem a gente também tem decisão de juros lá por parte do Federal Reserve, e nos Estados Unidos a gente tem uma situação muito particular e que na verdade é uma situação que se repete em relação à reunião anterior, que é calha de a decisão de juros estar acontecendo em paralelo a uma crise nos bancos médios, né? Na última reunião a gente teve, né, todo aquele quiprocó de banco quebrando, aquela coisa toda, e agora a gente vê o First Republic, que era um dos bancos comprometidos lá atrás, mas que foi salvo, ele dando um sinal de fraqueza, porque ele divulgou o balanço do primeiro trimestre, saques muito elevados, aí gera aquele pânico todo, e etc, como é que vai ser, e tal, né? Então, dito isso, e você já citou um pouco, né, dos dados do mercado de trabalho americano, por exemplo, que estão começando a ficar um pouco mais sob controle, mas ainda não completamente, e considerando esse lado da potencial crise nos bancos médios americanos. O que você vê para o Fed, né? Você vê o Fed assumindo uma postura mais cautelosa, olha, veja bem, né? Coisa não tá legal ali nos bancos, vamos tirar o pé do acelerador, ou não, ou os dados do mercado de trabalho, eles continuam autorizando que o Fed suba juros, independente do que está acontecendo com o First Republic e com outros bancos. Não é de agora, a gente tem observado problemas de comunicação grave por parte do Fed. Claro, a gente passou por vários choques, então é difícil julgar uma pessoa, mas são em momentos de fraqueza, momentos de crise, que a gente vê quem é líder de verdade, né? Mas a gente vê problemas de comunicação. A inflação, vamos lembrar, era temporária, segundo Powell. Por muito tempo foi temporária, né? E, claro, se você for perguntar para Janet Yellen, ela vai ser construtiva porque ela é governo. Ele tem que ser realista, ponderado, não necessariamente otimista ou muito esperançoso. Não é esse o objetivo dele ali, não é o papel dele. Mas ele o fez, e daí você vê, observa, dentro do Fed, isso é muito ilustrativo naquele gráfico de pontos que eles divulgam periodicamente. O que é o gráfico de pontos? Eles colocam a opinião de cada um dos membros do FONC, né, o Federal Open Market Committee, que é o Copom dos Estados Unidos, Comitê Federal de Mercado Aberto. Esse comitê é formado por membros, cada membro tem uma decisão de para onde a taxa de juros deveria caminhar até o final dos respectivos anos, e você plota isso num gráfico, daí você tem um conjunto de pontos. Esses pontos, eles estão relativamente bem dispersos. E daí, esses membros também conversam com o mercado, fazem palestras, participação em evento, etc. A gente vê falas, às vezes, confusas entre eles, porque existem polos diferentes de opinião, e as falas estão muito duras quando elas vêm, né? Elas estão extremistas. Não, tem que flexibilizar agora, não, tem que apertar agora, não, vai parar agora. Quando, na verdade, quando a gente já está passando por um problema de comunicação grave, né, e a gente passou por alguns, tanto na queda para 0%, na subida agora, caminhando para 5%, e também na ancoragem do CPI em detrimento do PCI, que foi uma coisa que aconteceu nos últimos 12, 18 meses, e que tem, sim, problemas graves para a percepção de mercado, né? Esse tipo de ancoragem de expectativas. Então, a gente tem observado esse tipo de comunicação. O que a gente teve agora, como muito bem colocou o Vitor? Última reunião de política monetária, a questão do Signature Bank e do Silicon Valley. E daí teve o Credit Suisse lá fora também, na Europa. E agora, mais recentemente, First Republic, que pode ou não vir a quebrar. Tentaram salvar, parece que não foi tão bem sucedido, está em um momento super estressado e pode também ser liquidado. É uma possibilidade, por que não? Em sendo o caso, a gente já tinha observado que a questão do setor financeiro nos Estados Unidos poderia ser equivalente a um aperto de algo entre 50 pontos e 75 pontos base, ou seja, já possibilitaria uma contração. O efeito no setor financeiro seria o equivalente a um ajuste de 50 pontos, 75 pontos base de política monetária e taxas de juros, propriamente dito, Fed Fund Rate. Em sendo o caso, a expectativa de que o Fed continuaria a aumentar pelas próximas reuniões 25 várias vezes, mudou um pouco. Com isso, para essa próxima reunião, eu entendo que ele ainda vai aumentar 25 pontos base, mas meu cenário base é que será o último ajuste de política monetária. Ele vai deixar a porteira aberta para a próxima, mas provavelmente não fará. Cenário mais extremo, ele faz S mais uma e daí acaba. Não vejo ele aumentando antes. É cenário base, mais uma vez,
espera para a próxima reunião, sinaliza que é o final do ciclo mesmo, já dá as pistas aqui nesse, daí vai ter a ata, tem a coletiva, etc. Daí na próxima ele para. São momentos diferentes de política monetária, né? O Brasil começou a subir taxa de juros antes, foi bem agressivo na elevação, os Estados Unidos também foi bem agressivo, acho que foi o aperto desde a década de 80 mais agressivo e, quiçá, nessas proporções em termos de velocidade, o mais agressivo da história, em delta, tá? Em espaço de tempo e delta, claro, tirando aquela fase maluca do Paul Volcker, né? Neste contexto, o que a gente tem? Então, depois daquela fase maluca do Paul Volcker, é isso que eu quis dizer. Neste contexto, são ciclos muito diferentes. A gente vai começar a ver uma maturação maior sobre a economia nos Estados Unidos agora, a gente já está vendo alguns efeitos. Então, a taxa de juros por lá deve continuar elevada até o final do ano, provavelmente. Enquanto aqui a gente já está falando de uma flexibilização. É um contrapé importante de estágio no ciclo econômico. O Brasil, claro, veio antes, mas também teve seus erros de comunicação, teve seus erros de postura. Não deveria ter levado a taxa de juros a 2%. Isso é uma discussão muito séria a se ter. Ele não deveria ter levado de volta a 13,75%. Isso também. Comunicação truncada ao longo do caminho? Também. E daí a gente cai em outros debates. E lá nos Estados Unidos, a mesma coisa. Eu acho que os bancos centrais agiram rápido em algumas situações, mas também erraram muito ao longo do trajeto. Claro que a economia sobreviveu ali no respiro, no choque da pandemia por conta deles. Teve também um esforço coletivo muito grande, mas agora a gente tem várias artificialidades que precisam ser corrigidas, né? Outro ponto importante, estão duas frentes de atuação do Fed principalmente, tem a taxa de juros e tem o Quantitative Tightening, que é o contrário do Quantitative Easing. O que é isso, né? Quantitative Easing é um programa de compra de títulos do governo, eles foram comprando e você joga dinheiro na economia. Isso é expansão de liquidez, expansão da oferta monetária. Também é um tipo de maneira de estimular a economia. Isso expande o balanço do Fed. Então, o balanço do Fed está num patamar gigantesco. Há alguns meses, já é uma tentativa do Fed reduzir esse balanço. Ele tentou fazer em 18, estava tentando fazer de novo depois do choque pandêmico, que jogou o negócio para perto de 9 trilhões. Estava fazendo. Com a questão dos bancos, isso freou e voltou a subir de novo o balanço do Fed. Ou seja, aquele quantitative tightening, que era uma das vertentes que, por exemplo, ele podia ter atuado melhor, em vez de subir só juros, ele podia ter atuado mais no quantitative tightening para tentar tirar as artificialidades, essa vertente parou. Então, por mais que a gente fale assim, já teve o choque dos bancos, agora vai ter mais a taxa de juros nos Estados Unidos para o padrão histórico, agora após 2008, está elevada. Apesar disso tudo, ele já deixou de fazer o tightening, ele deixou de fazer esse aperto quantitativo. Ele está flexibilizando, inclusive, nos últimos meses. Se ele vai continuar ou não, depende da postura do Fed a ser tomada. Mas isso também permite que ele pare de subir os juros já agora, entendeu? Já mostra que está num fim de ciclo, então. Eu interpreto de aperto monetário. De aperto monetário, porque a conclusão é, como a gente conversou, né? É canal de transmissão de política monetária. Tem alguns, e, consequentemente, o aperto monetário deveria levar os Estados Unidos a uma recessão. Estão em situação de pleno emprego, ou seja, patamar baixíssimo de emprego, né, 3,5% de desemprego, salvo engano, não sei se dá 3,4%, 3,6%, enfim, está num patamar muito baixo de desemprego. Aqui, o que tem ali mesmo é o desemprego que sempre tem, né, o desemprego estrutural, etc. Então está numa situação de emprego muito aquecida. Tem até alguns números que mostram que para o Fed se tornar mais flexível ou entender que ele fez o trabalho direito de aperto monetário, o desemprego deveria estar em 4,5%, 4,5%. Mas isso também é questionável. Ele pode entender que ele vai caminhar para 4,5% com uma eventual recessão, ainda que breve, ainda que não tão profunda. E daí, consequentemente, ele consegue já frear o ciclo de aperto. Agora, o que ele tem tentado fazer, trabalhar das expectativas, é o soft landing. O que é o soft landing, né? É você conseguir proporcionar esse aperto monetário sem necessariamente jogar a economia numa recessão. Isso é extremamente difícil de acontecer, historicamente. Poucas foram as vezes que o Federal Reserve foi bem sucedido em conduzir um soft landing. É uma coisa difícil, porque faz parte do ciclo econômico você entrar numa recessão de vez em quando, principalmente quando você tem a política monetária trabalhando tão fortemente contra você. Entendeu? Então, considerando este contexto, ele já deve ter, sim, argumentos para, olhando inflação prospectiva, essa convergência de núcleos, etc., ele deve ter argumentos suficientes para, não agora, mas na próxima reunião, parar de subir os juros. Legal. Bom, para a gente fechar aqui esse bloco sobre política monetária, acho que a pergunta que as pessoas que estão
ouvindo, assistindo a gente nesse momento, devem estar se fazendo, e eu vou passar para você, é a seguinte: o que fazer diante desse cenário de extrema incerteza? São muitos fatores, como você bem colocou, são muitas variáveis, várias variáveis, como diria Humberto Gessinger, que estão na mesa nesse momento. Então, o que o investidor deveria fazer agora? Ficar quietinho ali na renda fixa, afinal de contas, está rendendo 13,75% ao ano, que é um belo de um rendimento, ou tentar se aproveitar, se antecipar a esse provável ciclo de redução de juros aqui no Brasil. Quer dizer, tem uma assimetria aí, para falar um pouco na sua língua aqui, da sua coluna do Seu Dinheiro? Sim, eu entendo que haja algumas oportunidades interessantes, olhando do ponto de vista de um investidor local. A gente está com um dólar ali próximo de R$5. Se você não tem nada no exterior, é um bom momento para você começar a internacionalizar seu patrimônio, sim. Tá. Vai comprar ação com esse patrimônio? Não. Não entendo atrativa posição de bolsa americana. A longo prazo, claro, é uma posição maravilhosa se ter, mas em termos de valuation não entraria nessa. Internacionalizaria, mas deixaria em caixa nos Estados Unidos, porque o caixa nos Estados Unidos, por exemplo, os fundos de money market, uma ETF Bill, né, que compra títulos curtos do tesouro, estão rendendo 5% ao ano em dólar. Tá, então acho que isso é um tipo de posição que o investidor pode estar ao luxo. Então, se você não tem nada lá fora, internacionalize. É um bom momento para internacionalizar o seu patrimônio. Quanto? 15% a 30% do total, varia de perfil, não sei qual é o perfil de quem está nos acompanhando agora. Não passaria de 50% também, porque se você mora no Brasil, se trabalha no Brasil, sua vida está no Brasil, seus custos estão no Brasil, varia muito de perfil, claro, também, mas acho que de 15% a 30% endereça bem essa questão da moeda, ter moeda forte. E daí lá fora você ter não só a moeda forte, mas ter esses instrumentos de caixa que estão rendendo bem agora, ter eventualmente uma proteção caso exista uma calamidade total, que é ouro, né? Ter um pouco de ouro vale a pena, com liquidez, no meu entendimento. Mas já está no máximo histórico, cara. Esquece isso, a gente está falando de alocação de patrimônio. E, eventualmente, tem alguns ETFs bem diversificados de renda fixa high grade. O que eu quero dizer com isso? Renda fixa com boa nota de crédito. Acho que isso é interessante. Saindo dessa parte internacional do investidor, o que ele pode se dar ao luxo? Então, a gente falou de 15 a 30, né? Pô, tem pelo menos ali 85% para alocar aqui, ou 70% para alocar no Brasil. Para onde eu vou? Acho que tem algumas alternativas. Você falou de caixa. Acho muito bem-vindo hoje ter Tesouro Selic, um fundo DI de taxa zero, CDB com liquidez imediata, de um bancão que rende 100% CDI, né? Aquele CDB que é caixa. Acho que vale a pena. Né? CDB do Santander, do Itaú, que vale, entendeu? Esse tipo de coisa, acho que é legal ter uma parcela legal, porque, como você falou, está rendendo 13,75% ao ano. Então isso é uma parte. Onde eu vejo outra parte interessante. Juro longo no Brasil. Tanto em títulos do Tesouro como em crédito privado. Porque indexados à inflação eu sempre gostei, mas o juro longo no Brasil está com um prêmio legal para você carregar mesmo. E como tem muito prêmio, num processo de alinhamento das expectativas fiscais e também redução dos juros, a gente pode ter um aprimoramento desses prêmios gordos sobre a curva, que proporciona não só você carregar com prêmio real grande, como também na marcação a mercado. Então isso também é uma vertente. Eu falei de crédito privado, eu acho que tem alguns títulos mesmo, AAA, nomes grandes empresas, pagando um grande spread, debênture incentivada, isenta. Né? Você consegue fazer, não gosto tanto de ter muito crédito na carteira, mas acho que tem espaço, está pagando um prêmio legal, tá certo? Inclusive, para quem gosta de fundos de infraestrutura, você também consegue comprar não só esses títulos com baita spread, mas também com deságio feito à cota patrimonial, ou seja, tem muita oportunidade em indexação à inflação. E, por fim, um pezinho em bolsa brasileira. Porque por mais que tenhamos os nossos problemas, no valuation atual, eu entendo que você ter 10%, varia do perfil, né? 10% a 20%, dependendo do seu perfil, de ações brasileiras, boas ações de qualidade, empresas que dão lucro, etc., por longo prazo, ou bons gestores de ações brasileiros, entendo que neste patamar de preço vale a pena. Mais conservador, 10%, sou mais arrojado, 20%. Vai ter as derivações, claro, uma pessoa muito mais arrojada, etc., não vou entrar nesse mérito, mas entendo que essa combinação caixa, juro longo, indexado à inflação, um pouquinho de crédito privado, indexado em inflação, um pouquinho de bolsa e internacionalização são diferentes maneiras que o investidor pode navegar nesse cenário. Tá? Acho que não tem como fugir um pouco disso. É diversificar,
nessas categorias não precisa fazer milagre, mágica, sabe? Não tem segredo, quer dizer, até é difícil pra caramba, né? Mas assim, diversificação não tem segredo. Tá ótimo. Bom, antes da gente ir para a segunda etapa do nosso programa, só passar mais alguns recados para você que nos escuta no Spotify, Apple Podcasts, Deezer, enfim, no seu tocador de preferência. Aproveita que você está nos escutando, clica aí, segue o seu dinheiro, porque toda sexta-feira a gente tem um episódio novo do podcast Touros e Ursos. E para você que está nos assistindo aqui no YouTube, pois é, você já aproveita e faça duas coisas, clica aí no joinha é sempre legal, e também clica no sininho, porque sempre que a gente sobe um conteúdo novo no YouTube, você recebe uma notificação e a gente sempre tem coisas novas por aqui, sempre análises novas, enfim, sempre a gente tem alguma novidade para você que nos acompanha no canal do YouTube, tá certo? Dito isso, vamos lá para a etapa dos touros e dos ursos, a etapa que a gente fala bem, mas também fala um pouquinho mal, né? Sempre dá para falar mal de algumas coisas aqui, né? Todo mundo é humano aqui, a gente gosta também de falar mal, né? Das coisas, mas vamos falar primeiro então dos touros, vamos falar de quem a gente está vendo com bons olhos neste momento e, claro, nosso convidado tem a palavra, nosso convidado abre aqui o nosso bloco. Matheus, por favor, quem que você elegeu como touro desta semana? Conversei início dessa semana com duas personalidades da Empíricos, né? O Mérola, de fundos de investimento, e a Laís Costa, de renda fixa. Tem como você intercalar os dois aqui, que eu citei, inclusive, nessa alocação, mas eu vou explorar um pouco mais agora, falando sobre fundos de investimento em infraestrutura. O que é isso, né? São fundos listados, como se fosse um ETF de bolsa, sabe? BOVA11. São fundos listados mesmo, então você consegue comprar em bolsa, que compram debêntures incentivadas, debêntures isentas. São instrumentos para pessoa física isenta, tanto no provento como no ganho de capital, e que estão não só com uma carteira com um baita prêmio sobre a NTNB de referência, mas também estão sendo negociados com deságio versus ao seu valor patrimonial. Ou seja, você tem não só um baita prêmio nessa carteira, se você comprar, como você tem um deságio. Você carrega isso, você está falando aqui de alguns casos de uma tira implícita de IPCA mais 9%. Líquido de imposto. Exatamente. Líquido de imposto de renda. Carregar. Né? Carregar. E paga provento mensal, inclusive. Tá? Então, assim, é um pouco no-brainer, assim, alguns nomes. A gente trabalha com algumas recomendações aqui na casa. Hoje a gente estava especificamente conversando sobre o BDIF, que é do BTG, BDIF 11. Claro, é um tipo de instrumento um pouco mais delicado, não teria muito também. E se o tiver com uma carteirinha, tem alguns instrumentos muito bons, de boas casas, responsáveis. Aí você consegue diversificar em bons títulos de crédito privado. E carregando esse prêmio de risco, acho que no patamar atual, vale muito a pena. Mesmo para o varejo, especialmente para o varejo, porque vai ser a pessoa física mesmo que é isenta. Vini, por favor, quem que é o seu touro dessa semana? Bom, antes de mais nada, baita aula do Matheus aí. E realmente instrumento, fundos de infraestrutura, nesse momento isentos de imposto de renda. Nossa, delícia, cara. É isso. Combina um pouco um mix de renda variável com renda fixa, né? Tem um pouco dessa... E, cara, se você for pensar uma coisa, né? Instrumentos indexados à inflação, a gente falou muito de arcabouço fiscal nas últimas semanas, certo? E a solução do arcabouço fiscal é arrecadação. Só que você não vai conseguir arrecadar tudo isso. Qual vai ser a saída? Inflação. Você vai ter que inflacionar para conseguir isso. Como foi a inflação do ano passado, que ajudou a arrecadação pra caramba, entendeu? Então, nominalmente. Então, assim, ter instrumentos indexados à inflação hoje, eu entendo como sendo muito legal para o investidor. Bacana. Bom, mas passando para o meu touro da semana aqui, ele vai para a Coteminas. Coteminas é a empresa do presidente da Fiesp, Josué Alencar, filho do ex-vice-presidente da República, José Alencar. A empresa fechou um acordo, anunciou que fechou um acordo com a Shein, famosa, né? Mais famosa agora, varejista chinesa. Essa parceria envolve um esforço da Coteminas para que 2.000 confeccionistas, que são clientes da empresa brasileira, se tornem fornecedores da Shein aqui no Brasil. Bom, essa notícia, né, a simples menção a um acordo com essa varejista que vem conquistando os clientes brasileiros, fez as ações da Coteminas triplicarem de valor na B3 essa semana em uma questão de horas.
Bom, mas de onde surgiu esse acordo e essa reação das ações, será que faz sentido? Bom, só fazendo um recapitula aqui, isso inclusive foi tema do nosso último podcast, a Shein e outras varejistas chinesas viraram alvo do governo com aquela famigerada taxação das compras internacionais abaixo de $50. E como todo mundo está sabendo nesse momento, a reação da medida foi a medida da população foi a pior possível, e tanto que o governo voltou atrás nessa taxação. Mas os representantes da Shein, tentando fazer aqui uma política de boa vizinhança, e decidiram hastear a bandeira branca e anunciaram um plano para produzir as famosas blusinhas aqui no Brasil. E é aí que a Coteminas entra nessa história. Com esse acordo fechado com a Shein nesse momento. E isso provocou a reação estrondosa das ações da B3. Mas olha, eu ficaria com o pé atrás em relação aos impactos dessa medida para a Coteminas, né? Acho que quem se empolgou com essa alta e acha que a Coteminas vai lucrar muito com isso, eu ficaria, acho que, um pouco com o pé atrás. Primeiro porque o que a Coteminas anunciou nessa semana foi só um memorando de entendimentos, né? Então eles só trocaram uma ideia ali, falaram, faz sentido, né? Um namoro ali meio que com um compromisso, mas não tem nada certo ainda. E umas maluquices no comentário ali também. 100 mil funcionários eles prometeram. O maior empregador do Brasil tem 99 mil, hein? Detalhe. Você tá maluco. Então tudo que vem, todas as promessas que vêm da China, a gente tem que levar um pouco aqui, ser um pouco céticos, né? Eu lembro que era para produzir iPad aqui no Brasil, a gente já teve várias promessas chinesas que acabaram não indo para frente, construção de trem-bala aqui, construção de estrada que ligaria o Brasil ao Pacífico. Então tem muita promessa e, de fato, pouca realização. E aí a Coteminas assinou esse memorando de entendimentos. É uma boa notícia, mas eu entendo que a reação das ações foi exagerada. E tem outra questão. Os papéis da Coteminas, têm uma liquidez extremamente restrita, né? Eles não estão no Ibovespa, é uma microcap ali, se tanto, né? Então, a maioria dos papéis nem está em circulação no mercado. Então, qualquer notícia e qualquer negociação com esse papel acaba dando essas porradas para cima ou para baixo. Tanto que as ações já devolveram boa parte dessa alta que a gente viu na segunda-feira. Mas seja como for, diante dessa alta, né, triplicar de valor em um período tão curto de tempo, eu entendo aqui que a Coteminas merece o prêmio de touro da semana. E você, Vitor? O touro da semana vai para uma empresa que divulgou balanço nessa semana, né? Então, entrando um pouco no tema de temporada de balanço, aqui no Brasil, né, ainda vai ganhar força nos próximos dias, mas lá fora a coisa já está aí a pleno vapor. Falar de uma Big Tech, né, um tema que era muito sexy até o ano passado, mas que o pessoal agora está com um pouco de pé atrás. Mas essa empresa aqui, que é a Microsoft, ela reportou um conjunto de resultados que foi aí bastante surpreendente. Como um todo, as Big Techs, elas têm surpreendido positivamente. A gente viu a Alphabet, a dona do Google, né, também subindo depois da divulgação do balanço, por ter mostrado resultados melhores que esperado, resultados negativos, mas não tão negativos quanto se imaginava. Mesma coisa, a Meta, a dona do Facebook, ela deu um guidance bastante ruim, prevendo prejuízo, mas ela teve crescimento de receita. Agora, a Microsoft, como um todo, ela teve um conjunto de resultados bastante positivo, receita, lucro por ação, resultado das divisões, todos eles vindo acima das projeções do mercado e principalmente a divisão de computação em nuvem tendo um resultado bastante expressivo. Vale lembrar que a Microsoft, ela meio que está na vanguarda na corrida aí pelas tecnologias de inteligência artificial, né, o ChatGPT e outras do tipo, né, que ela já adota, já coloca, né, a ferramenta disponível no seu navegador de internet, o Edge. O Edge, para quem não sabe, é, digamos, o sucessor espiritual do Internet Explorer. Veja como as coisas mudam rapidamente, né? Do nada saudoso Internet Explorer. O Internet Explorer, de repente, agora ele está na vanguarda, né? Veja só, né? Que coisa, como o mundo gira, né? Mas, enfim, a mensagem como um todo é essa. A Microsoft teve um resultado muito bom na divisão de computação em nuvem, que é a principal dela, e também está com perspectivas muito positivas no que diz respeito a essa frente de inteligência artificial. Existe toda uma discussão se a ação da Microsoft está num preço atraente ou não, mas essa é uma discussão para outro dia, outra hora, analisando apenas qualitativamente os dados da Microsoft. Sem dúvida, ela entregou um resultado bastante sólido, um resultado bastante positivo.
Bom, então, agora que a gente já falou de quem foi bem, né? Agora vamos para o que interessa. Vamos falar mal dos outros. Ah, meu Deus, é ótimo sempre esse momento do programa. Vamos falar de quem a gente não está enxergando com tão bons olhos assim nesses últimos dias. E, novamente, nosso convidado, Matheus, é quem está com a palavra. Matheus, quem é o seu urso desta semana? Eu escolho quem já comentamos aqui anteriormente, First Republic Bank, FRB na NYSE, caindo 50% nos últimos 5 dias. Nesse ano caindo 94%, negócio absurdo. E o meu entendimento é que esse branco, né, Banco de São Francisco, se eu só me engano, não tem muita salvação não. Acho que é por ali, deve quebrar mesmo, mas não tem uma crise sistêmica de bancos regionais nos Estados Unidos, são coisas diferentes. Mas vai gerar uma preocupaçãozinha assim, então não tem muita para onde fugir. No caso do First Republic, já tentaram no passado, não deu resultado e cada vez mais ele vai ficando espremido. E daí tem a Bank Run, né? Não tem como fugir disso muito. Então, os bancos fizeram uma vaquinha de 30 bilhões de dólares e não adiantou nada. Não, porque ele perdeu 40% dos depósitos no trimestre, é um negócio inacreditável, assim. Então é um desmantelo. Porque as pessoas veem isso, quem estava confortável no final de março, vê agora no início de abril o resultado, fala, vou resgatar. Não vou, então é um negócio que é reflexivo e dialético, né? Acaba sendo uma referência circular ali, profecia autorrealizável, né? Então, enfim, não tem como fugir muito, mas também não significa que o mundo vai acabar, pelo contrário, não acho que isso vai acontecer, mas para ele eu acho que não tem muito saída não. E você, Vini, seu urso da semana, conta pra gente. Meu urso da semana vai pro Urbi, o antigo, mais conhecido ainda hoje como Hotel Urbano. Hotel Urbano, ou Urbi, é uma plataforma de turismo no qual você pode comprar passagens aéreas, diárias em hotéis. E o atrativo do Urbi em relação a outros sites do tipo é o preço. Ele costuma oferecer pacotes por valores muito menores do que a concorrência. E qual que é o segredo do Urbi? Bom, eu não sei dizer, mas em tese ele consegue fazer isso porque a maioria das pessoas, né, que reserva os pacotes pelo Urbi faz isso com uma antecedência muito grande. Então, em tese, ele consegue se planejar. Então, ele vai fazer uma reserva no hotel daqui a 2, 3 anos, em tese ele consegue uma diária por um preço menor do que se for para conseguir uma diária para daqui a 2 semanas. Então, era assim que era esse mais ou menos o discurso que a gente ouvia em relação ao Urbi. E muita gente aproveitou a época da pandemia, em que estava tudo fechado, já que não tem perspectiva de viajar mesmo agora, nem no ano que vem. Então eu vou passar lá no Urbi e vou comprar fazer uma reserva para daqui a 2 anos, ou no caso do Urbi também tem uma opção de você fazer uma reserva com data flexível. Então você não estipula uma data, ou você pede uma data lá e ele te diz se você pode ou não viajar nessa época. Então muita gente, como não sabia quando que ia viajar, acabou optando por fazer uma reserva, comprar um pacote por um preço muito mais baixo, se aproveitando dessa data flexível, já que não sabia quando que ia viajar. O problema é que a pandemia acabou, veio a reabertura da economia no ano passado e muita gente, agora eu vou marcar a viagem que eu comprei lá atrás. E o que aconteceu? Não conseguiu marcar. E com isso, as reclamações contra o Urbi foram se avolumando, né, nos sites de reclamação. Foram quase 30 mil reclamações no Reclame Aqui, no site Reclame Aqui, nos últimos 6 meses. E para piorar a situação, o fundador, CEO do Urbi, o João Ricardo Mendes, ainda apareceu xingando clientes e expondo dados das pessoas que estavam reclamando dos serviços. Nessa semana, inclusive, ele deixou o comando do Urbi, mas isso não resolve os problemas da plataforma. E cabe uma resposta sobre esse modelo de negócio, sabe? Isso é sustentável ou não? Eu ainda tenho dúvida com relação a isso. Por tudo isso, o meu Urbi, então, leva o meu prêmio de urso da semana. Vitor, fecha aí os ursos com chave de ouro. Fechar os ursos com chave não de ouro. Mas, bom, eu gosto bastante de esporte e eu tava pensando aqui qual seria meu urso. Comecei colocando o Milwaukee Bucks como meu urso, né? Milwaukee foi o melhor time da temporada regular da NBA desse ano e foi desclassificado no playoff pelo 8º time, o que, enfim, não sou nenhum mago das estatísticas, mas eu não me lembro de uma situação dessa acontecendo. Mas na NBA, uma coisa um pouco distante, nem todo mundo acompanha, então o meu urso da semana vai para o Esporte Clube Corinthians Paulista.
Antes que alguém vasculhe as minhas redes sociais procurando qual time eu torço para tentar me conectar, eu torço para o Palmeiras, então aqui já está, né? Então você já poupa aqui o tempo de quem quem pensa em fazer isso. E claro, né, eu não estou colocando o Corinthians porque ele precisou dos pênaltis para eliminar o Remo da Copa do Brasil. Não estou colocando o Corinthians como urso por causa da derrota no último fim de semana para o Goiás. Estou colocando o Corinthians como urso por causa da situação envolvendo o Cuca, né? E mais pela maneira como o Corinthians lidou com essa situação. Porque, é claro, Cuca, como todos sabem, o treinador Cuca, ele tem uma condenação por estupro na Suíça, na época que ele era jogador do Grêmio, na década de 80. Ele voltou para o Brasil, foi condenado na Suíça, o Brasil não extradita cidadãos, então ele, né, nunca cumpriu essa pena. E o Cuca é, sem dúvida nenhuma, um técnico vencedor, ganhou Libertadores com o Atlético Mineiro e etc, etc, etc. Mas existe essa questão, e é uma questão que ele nunca abordou publicamente e nunca tentou fazer qualquer tipo de meia-culpa em relação a isso, né, admitir o que aconteceu ou se declarar inocente, mas, veja, trazer o discurso à tona, né, falar sobre isso e mostrar que, de fato, né, se arrepende, e, enfim, né, de alguma maneira tentar abordar esse tema. Ele nunca faz isso, pelo contrário, ele se mostra muito irritado toda vez que esse tema é trazido à tona. E, obviamente, o Corinthians, um time com todo o histórico de defesa de causas sociais, né, ao contratar o Cuca, isso trouxe a ira de grande parte da torcida, de grande parte aí da imprensa. E, além disso, é claro, né, o Corinthians ele tem um time de futebol feminino muito tradicional. Uhum. O time feminino fez um protesto público contra a contratação do treinador Cuca. E, é claro, né, o Corinthians, ele, né, com todas aquelas hashtags, respeita as minas e etc. e tudo mais, né, vai lá e traz o Cuca, e que obviamente seria uma contratação no mínimo polêmica. Veja, eu não sou advogado, não sou juiz, não sou nada, não estou aqui para dizer se ele é culpado, se ele é inocente, nada disso. Estou só falando que é muito estranho e foi quase chocante a maneira amadora como o Corinthians, enquanto clube, lidou com essa situação, meio que não prevendo que o óbvio aconteceria, né? Então, o meu urso da semana vai para o Corinthians pela péssima gestão de crise que foi feita, porque era basicamente óbvio. E porque, olha, né, há 2, 3 anos o Cuca trabalhava e claro que ninguém falava disso e estava tudo certo, mas veja, a sociedade ela muda, né? E muda muito rápido. Então, questões relacionadas à presença feminina no mundo do esporte, questões dos negros, etc. Isso tudo vem sendo trazendo à tona. Hoje, em qualquer transmissão de futebol na TV, você já vê repórteres, vê narradoras, mulheres. Então, há, sim, toda uma revisitação da história. E me parece que o Cuca não está disposto a fazer isso. E o Corinthians parece que ignorou esse fato. E sem dúvida, eu acho chocante. Eu achei chocante o fato de o Corinthians não ter previsto essa reação. E, né, voltando um pouco aqui para o tema da economia, né, muitas vezes a gente dá o urso da semana para empresas que se dizem ESG, mas que de ESG não tem nada, né? Me parece que o Corinthians, com todas as hashtags, o respeito às minas, etc., ele é uma empresa que, olha só como eu estou preocupado com o social, mas vai lá e faz isso, né? Então, meu urso da semana vai para o Cuca, né? Lembrando que o Corinthians, de fato, né, eliminou o Remo na quarta-feira, mas o técnico Cuca pediu demissão. Aliás, ele não foi demitido, ele pediu demissão, né? Então também há uma discussão quanto a isso. E então, o meu urso da semana vai para o Corinthians, tá certo? Não, só um comentário, acho que 2 coisas, como você falou, acho que não é nenhum julgamento, não estão fazendo nenhum julgamento do Cuca, aqui é mais realmente relativo à gestão de crise do Corinthians em relação a esse assunto, que foi realmente desastrosa, para dizer o mínimo, e também vale dizer, também ressaltar aqui que parte da torcida do Corinthians se posicionou contra. Então, quando você falou aqui no começo que você não é corintiano e não é por isso que você está dando, mas assim, acho que vários corintianos que estão ouvindo e nos assistindo também dariam esse prêmio para o Corinthians nessa semana de urso da semana, tá? E ainda só relacionado ao futebol, só para fechar aqui numa nota melhor aqui ou não, eu tô aqui preparado, já tô dando aqui a minha previsão de urso
para daqui a algumas semanas para o Arsenal. Nossa. Que está entregando o campeonato inglês, como o São Paulo, meu São Paulo, do Fernando Diniz, entregou há alguns anos. O Arsenal parece que está seguindo os passos do Diniz aqui e parece que vai entregar o campeonato inglês que estava praticamente nas mãos. Bom, gente, dito isso, enfim, né, a gente sempre gosta de encerrar o programa, né, um tom mais passivo, e infelizmente hoje a gente termina o programa com uma polêmica aqui, mas que é alimento para que você que está nos ouvindo, nos escutando também pensar e, claro, né, mandar aqui a sua mensagem para a gente. Dito isso, a gente encerra mais um podcast Touros e Ursos. Eu agradeço demais a participação do Matheus, ele que é analista aqui da Empíricos. Matheus, muito, muito obrigado por estar conosco nesta sexta. Imagina, eu que agradeço o convite, sempre um privilégio, como eu falei no início. Vini, de novo, mais uma sexta aqui com você. Brigadão por estar conosco. Valeu, Vitor, Matheus. Um abraço para todos, até a próxima. Gente, eu sou o Vitor Aguiar, repórter aqui do SD. Sexta-feira que vem a gente está de volta com mais um episódio do Touros e Ursos, o podcast do seu dinheiro, tá certo? Um abraço e até a próxima.